Minha gente, o cantor Jessé Aguiar está de volta. És o meu alívio. Sim, senhores, Jessé Aguiar voltou. E essa notícia repercutiu durante a semana e deixou alegre os fãs do cantor e os irmãos que estavam intercedendo pela vida dele. Eu quero falar sobre isso, e lembrando você que no ano passado ele se assumiu sexualmente, eu tenho algumas considerações a fazer. Afinal de contas, Jessé Aguiar está voltando para o evangelho ou está voltando para o mercado gospel? Ele participou de um culto recentemente. Nesse culto ele cantou e fez um anúncio de que começaria uma turnê em algum dos estados lá dos Estados Unidos, se não estou enganado, no estado de Atlanta. Então a grande pergunta que o pessoal tem comentado bastante é se a volta dele é para Jesus ou se é para o mercado gospel, a indústria gospel. Eu li essa semana um texto muito interessante do Tiago Rosas. O título do texto era o seguinte: voltar para Jesus é uma coisa, voltar ao mercado gospel é outra bem diferente. Olha o que o Tiago Rosas escreve. Todos os desviados, famosos e anônimos que voltam para Jesus, como o filho pródigo, arrependidos e confessando seus pecados, devem ser bem acolhidos pela igreja. Não faz sentido a queixa do irmão mais velho quando o mais novo volta, admitindo sua culpa e buscando reparar o erro. Não obstante, o irmão mais velho tem toda a razão quando o mais novo volta sem admitir o erro, sem confessar e muito menos abandonar suas práticas pecaminosas e ainda querendo ter lugar ao sol ou no púlpito mesmo. Desviados que se voltam devem apresentar frutos de arrependimento antes de serem devolvidos aos seus cargos e dons que eles próprios desprezaram quando deram as costas para Jesus e quando escandalizaram a igreja. Só há festa no céu quando os pecadores se arrependem. Se não se arrependem e continuam achando que não há nada demais nas escolhas que fizeram, não há retorno sincero à presença de Deus e não há nada a que celebrar, ainda que haja nova adesão ao mundo gospel. Que alegria teria uma mãe cujo filho voltou para casa só para pegar mais uns trocados para sustentar o vício. Duro este discurso? Nada. Dureza é o que está lá em Mateus 7, 21 a 23. O Tiago, ele comenta algumas coisas. É que a pessoa que se volta para Jesus precisa apresentar frutos, precisa reconhecer que estava errado, precisa vir publicamente, vir diante da igreja, reconhecer o seu erro para poder ser readmitido às funções que exercera antes. Longe de julgar, longe de querer fazer uma assertiva dura sobre isso, será que Jessé Aguiar tem apresentado frutos dignos de arrependimento? Será que ele se arrepende por ter escandalizado de alguma forma a igreja? Será que ele se arrepende de ter abandonado o ministério que ele tinha, por ter desprezado aquilo que Jesus lhe deu? São perguntas que a gente não tem as respostas ainda. Alguns dizem que ele voltou por dinheiro. Eu acho sinceramente que não é por causa de dinheiro. Um cara que pagaria 40 mil para Camila Barros no ano passado pregar numa noite, ele não está fraco de dinheiro. Além do mais, ele ganha pelos direitos autorais de suas composições. Sim, ele é o compositor dos grandes sucessos que ele interpretou. Então ele ganha muito bem com isso. Então eu creio que a questão não seja dinheiro. Será que então é uma vontade de, como o Tiago Rosas fala, de voltar ao sol ou de voltar aos palcos? Porque, minha gente, quem já lidou um dia com a fama, às vezes não se sente bem, longe do glamour da fama. Talvez seja por isso, ou não sei. Nós ainda não temos nenhuma informação no sentido de que ele estava sendo acompanhado pela sua igreja, de que o pastor dele estava lhe discipulando. Porque, gente, para uma pessoa tomar uma decisão de voltar para Jesus e assumir um ministério público, que é o louvor, essa pessoa precisa passar por um discipulado. Eu não tenho informações aqui para dizer que o Jessé Aguiar passou por um acompanhamento da igreja, do seu pastor, se teve um aconselhamento nesse sentido. O certo é que até o presente momento, nas suas redes sociais, não há nenhum pedido de desculpas. Não há, até o momento, gente, eu não sei daqui a pouco, mas até o momento não há nenhum reconhecimento de que a decisão que ele tomou foi uma decisão errada, que ele estava em pecado, que ele tomou uma decisão de fato pecaminosa. Até o momento não há nenhum pedido de desculpas público. Não sei daqui para frente, isso vai acontecer. Se acontecer, Deus seja louvado. Eu não estou aqui para torcer contra. Meus irmãos, o grande desejo do meu coração é que o Jessé Aguiar se volte novamente para Deus. E eu torço, não apenas torço, mas intercedo a Deus para que isso aconteça, para que ele se volte para Deus e que lute contra aquela prática que ele disse que tinha orgulho. Pois é, aqui que tem algumas questões complicadas. No post que ele publicou no passado, um vídeo que ele postou no passado, ele escreveu que ele era gay com orgulho. Então, será que ele se arrepende de ter feito isso? Nesse post que ele fez ano passado, publicando, inclusive ele apagou, se assumindo publicamente,
Ele disse que tinha orgulho de ser gay. Ele disse que fechou um processo. Que processo era esse? Era o processo de luta interior, lutando contra aquela sexualidade. Inclusive, ele mesmo admite que as canções de maior sucesso dele foram escritas por causa dessa luta. Por exemplo, a música Alívio foi escrita por causa dessa luta. Ele entrou em depressão, em ansiedade, tentou se matar lutando contra aquela sexualidade. E na época, no passado, ele disse que ele fechou um ciclo. Ou seja, agora ele tinha que se aceitar. Será que ele se arrepende de ter feito isso, gente? Além disso, ele nessa postagem deu conselhos para quem passava pela mesma situação, para respeitar o processo e depois se aceitar. Veja, ele apagou todas as postagens anteriores. As postagens que tem agora no Instagram dele são recentes. E outra coisa, ele voltou a ganhar seguidores. Ele estava perdendo bastante. Agora eu acho que até a hora desse vídeo aqui já alcançou 1 milhão de seguidores novamente. Então, ele apagou todas as postagens, inclusive essa postagem que ele se assume publicamente. Gente, deixemos com Deus. Nós que não sabemos das informações de bastidores, deixemos com Deus, e eu oro a Deus para que ele volte de fato a ter primeiramente um relacionamento com Cristo, antes de ter um relacionamento com o público. Que primeiramente ele se conserte com a sua igreja, se ainda não o fez, para depois vir a público edificar a igreja de Deus. Por fim, meu povo, oremos para que o GC Aguiar tenha de fato uma volta, reconheça os seus erros, dê frutos dignos de arrependimento, mostre de fato que ele está mudado. E isso ele precisa mostrar principalmente para a sua própria comunidade e para si mesmo. E depois é que ele mostra para nós, para o público, que de fato ele está transformado. Que Deus abençoe a vida dele. As publicações no Instagram dele agora são cantando hinos evangélicos. Inclusive ele já postou composições novas no Instagram. Depois você confere lá. Você confere lá ele cantando hinos da harpa, coisa que ele tinha parado de fazer. Eu espero que de fato Deus tenha trabalhado naquele coração, que é um rapaz novo, muito talentoso. Então, minha gente, deixa aí nos comentários o seu pedido de intercessão pela vida dele e que Deus te abençoe em nome de Jesus. Tenham todos uma excelente sexta-feira e um ótimo final de semana.